Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, que possamos estar juntos nas reflexões que faremos. É um estudo singelo, é um tempo de estudo suave, mas que procuramos aprofundar um pouco mais no significado da nossa existência, no propósito de estarmos aqui. Acreditamos fielmente, meus amigos, que uma das causas da depressão, dos transtornos variados que acometem a sociedade, as pessoas, uma das causas é a falta de sentido existencial. Acreditamos que uma filosofia profunda, um estudo espiritualista e espírita profundos, faz com que nós encontremos dentro de nós um sentido para estarmos aqui. Quantas pessoas estão vivendo sem saber direito o porquê, o significado existencial, psicológico, de passarmos por tantas coisas que passamos. Vemos uma sociedade ainda sofrendo, uma sociedade que tem muitas coisas boas, mas ainda tem muitas misérias físicas, doenças, mas principalmente misérias morais também. Transtornos ligados à falta de compaixão, à falta de amor. Então, acreditamos que a palavra tem muito poder. E quando paramos um determinado momento para podermos usar a palavra em reflexões positivas, em reflexões que vão trazer um norte, que vão trazer uma criticidade maior, vão trazer uma proposta de luz, de autoconhecimento, essas palavras vão motivando em nós uma consciência mais tranquila, uma consciência mais pacificada, essas palavras vão trazendo para nós uma aceitação dinâmica maior das coisas como elas são, da vida como ela é. Eu digo aceitação dinâmica porque não é aquela aceitação de olhar para o mundo e ver as tragédias do mundo e simplesmente cruzar os braços e fingir que não existe. Não. Aceitação dinâmica significa trabalhar intensamente no limite das nossas forças para mudar aquilo que podemos mudar. Porém, procurarmos também ao mesmo tempo perceber que algumas situações são ocasionadas pela própria vida, pelo próprio nível de existência a que esse planeta pertence. Nós estamos um planeta de provas e expiações ainda. Acreditamos que vamos passar para um novo plano, para um novo tipo de civilização, um planeta mais regenerado. Mas enquanto ainda vivenciarmos essas dores, essas lutas, é importante preservarmos o nosso emocional e aceitarmos algumas coisas que não podemos mudar e trabalharmos para aquilo que podemos. Então, sabedores que somos da força e do poder do uso da palavra, e a neurolinguística vem explicar muito bem isso, e a programação neurolinguística também, quando nós usamos palavras para reflexões saudáveis, para pensamentos mais nobres, nós estamos enchendo o nosso universo interior de luz, nós estamos enchendo o nosso inconsciente de energia positiva. Percebemos hoje em dia que há um vício muito grande, que é o vício de falar o negativo. De falar de tragédia, de doença, de falar mal da vida dos outros. Existe um vício muito grande, um vício mental que se exterioriza através da palavra, em proferir sempre conteúdos de teor pessimista, de teor cético, de teor negativo. E para mudarmos isso, para mudar a situação do nosso mundo, primeiro temos que mudar o modo como usamos as palavras também, que são um reflexo do modo como pensamos. Então, mudar as palavras negativas para palavras positivas, logicamente, sempre procurando conservar
o pensamento crítico, a análise crítica sobre as situações que devem ser analisadas. Mas, ao mesmo tempo, procurarmos trazermos soluções, caminhos de soluções, de esperança para os desafios que estamos vivenciando. Baseado nisso, meus amigos, é que propomos vir aqui fazer esse singelo estudo e essa reflexão com os irmãos sobre algumas obras de autores muito nobres que trazem mensagens positivas para o nosso coração e para a nossa consciência. Então hoje nós vamos estudar mais um capítulo dessa obra maravilhosa que estamos estudando em uma reunião que fazemos todas as quarta-feiras na Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, aqui de Espera Feliz, às 19h30, para quem quiser participar. Nós estamos estudando essa obra, uma das obras que estamos estudando, Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor Emmanuel, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, que é o nosso Chico Xavier. O capítulo de hoje que nós vamos estudar, meus irmãos, tem o título Posses Definitivas. É um título bem sugestivo, né? Posse. O mundo de hoje, a noção de posse é muito arraigada na mente das pessoas. Eu possuo isso, eu possuo aquilo. E Emmanuel vem refletindo aqui sobre o que verdadeiramente nós possuímos aqui na vida. O que verdadeiramente nós possuímos aqui no mundo. O que realmente é nosso. Já vi um ditado que diz que nós não somos donos de nada, porque nós somos aqui de passagem. Nós somos mordomos. Ou seja, nós apenas utilizamos os recursos que Deus nos oferece aqui nessa existência, quando viemos para cá, para progredir algo que faz parte do nosso campo íntimo, para progredir, para evoluir, para desenvolver a nossa alma, o nosso espírito, que na verdade somos espírito. Então, para desenvolver recursos espirituais, que esses sim são eternos e sempre estarão conosco. Todas as demais coisas que nós possuímos têm uma validade, têm um prazo de validade, que termina quando nós chegamos à morte física. E ali nós temos que entregar tudo que realmente não é nosso. E prosseguiremos apenas com o que realmente é nosso. Peço licença aos amigos para lermos aqui a mensagem do nosso irmão e depois, com muita calma, vamos refletindo, parágrafo por parágrafo, e extraindo todo esse ensinamento profundo que o benfeitor nos traz. Posses definitivas. Vem uma epígrafe que é uma passagem que está em João, no capítulo 10, no versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra de Jesus. Aí a reflexão de Emmanuel. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amelhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação da existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida.
encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos felicidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. É muito interessante, meus irmãos, essa epígrafe aqui, que é uma passagem do Evangelho, onde Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Porque a gente percebe que muitas vezes o cristão, ele entra em contato com a teologia cristã, com a mensagem de Jesus, muitas vezes focalizando o lado da dor, do sofrimento pelo qual Jesus passou e pelo qual vários cristãos passaram e ainda passam, devido à inconformidade no mundo. Porque o mundo ainda não compreende a mensagem real de Jesus. Por isso que nós temos tantas guerras, tantas dores, tantas fomes, tantas misérias. Se compreendesse realmente a mensagem de Jesus, não haveria nada disso. Porque a caridade, a filantropia, a compaixão faria parte da população, da sociedade de modo geral. Mas às vezes o cristão, ele acha que para ser cristão e seguir as pegadas de Jesus, ele deve apenas sofrer aqui na terra. O sofrimento às vezes vem por esse motivo que nós falamos. Mas não quer dizer que o cristão tenha que viver uma vida masoquista, achando que deve sofrer para poder herdar o reino do céu quando ele desencarnar. Isso, na verdade, é uma teologia medieval, da Idade Média. A Idade Média, que foi mais ou menos 1000 anos, mais ou menos pedagogicamente falando, foi mais ou menos de 500 anos depois de Cristo até 1500 anos, mais ou menos. A igreja da época, não a de agora, a da época, porque a igreja reformou muito, mudou muitas coisas. Mas a igreja da época defendia que para o ser herdar o reino do céu, ele deveria sofrer. E com isso, a igreja meio que dominava ideologicamente aquelas mentalidades ali, deixando o povo à mercê de uma doutrina castradora, de uma doutrina que de certa maneira oprimia e não deixava o indivíduo ascender socialmente. Quando vemos essa passagem aqui, nós percebemos que a proposta de Jesus é uma libertação de dentro para fora. É uma libertação, sim, da dependência do mundo material, mas é uma libertação que traz alegria interior e paz e força, e não sofrimento, e não pessimismo e negativismo. Quando Jesus fala, eu vim trazer vida e vida em abundância, ele estava querendo dizer que realmente o indivíduo que introjeta o Evangelho, que internaliza os ensinamentos de Jesus, ele se torna um indivíduo mais alegre, mais suave. Ele caminha pela vida com mansidão, com paz de espírito. E nós sabemos, através da ciência psicossomática, que o indivíduo que ele carrega mais esperança no coração, o seu estado de humor é mais equilibrado, que ele consegue caminhar com mais otimismo, com mais foco, com mais alegria, essa realidade mental e emocional harmonizada harmoniza também as células do corpo, os órgãos do corpo. Então, automaticamente, ele vai trazer saúde física também. Então, um indivíduo que ele vive harmonizado interiormente, ele também está harmonizando-se exteriormente em relação ao seu próprio corpo fisiológico, ao seu corpo físico. Dessa forma,
Jesus vem trazer vida. É comprovado já em pesquisas sérias que um indivíduo que ele vive num processo depressivo durante anos, ele pode desenvolver doenças, ele pode desenvolver mau funcionamento nos órgãos, até processos cancerígenos, porque é uma energia que fica bloqueada dentro dele. Se o indivíduo carrega uma mágoa, carrega uma tristeza, um luto não resolvido, porque quando às vezes um ente parte, é importante vivenciar o luto, extravasar a dor, mas depois de alguns meses isso tem que ficar para trás e o indivíduo tem que seguir a sua vida, libertando-se e prosseguindo. Vivencia a dor, dilui, processa e prossegue. O indivíduo que ele não faz isso, que vai recarregando esses nós energéticos, emocionais no seu corpo energético, ele vai também embolando e prejudicando o funcionamento dos órgãos. Então, a proposta de Jesus, que é uma proposta terapêutica, é uma proposta de, à medida que nós vamos nos libertando das ilusões do mundo, da matéria, e vamos entrando em contato com as questões espirituais que são eternas e imortais, nós vamos ficando automaticamente mais alegres, porque nós vamos deixando de depender de muitas coisas aqui do mundo, de muitas gratificações, às vezes apenas de prazeres passageiros aqui no mundo. Tem pessoas que vivem dentro de uma verdadeira escravidão de recompensas do mundo, seja no campo do poder, seja no campo da beleza física, seja no campo da aquisição financeira. E o indivíduo fica escravo disso, lutando sofregamente dia após dia para conseguir essas coisas. Se de repente não consegue, entra em processo depressivo, porque colocava sua felicidade ali. E se de repente consegue, também depois percebe que não está tão feliz aqui, aquilo não preencheu tanto o seu interior. E aí vai buscar uma outra coisa. Mas enquanto o indivíduo busca apenas as gratificações que o mundo pode dar, ele nunca vai sentir essa realização profunda, que é a comunhão com o próprio Deus, com a própria espiritualidade. É a aquisição de significado existencial. De modo que nós percebemos que algumas pessoas às vezes até passam por dificuldades no mundo, mas quando tem essa conquista interna, essa aquisição interior de entendimento da espiritualidade, entendimento do sentido da vida, ele passa por aquilo com resignação, com paz e com tranquilidade. É isso que Emmanuel vem falando. E aí ele olha bem como ele fala. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. O que são esses valores da alma? Qual é a diferença dos valores da alma para os valores terrenos? Vamos pegar alguns valores terrenos primeiro. Uma quantia bem significativa de dinheiro no banco. Isso é um valor terreno. É bom? É lógico que é bom. O dinheiro ele é muito útil, pode-se fazer muita coisa com ele. Mas até certo ponto que ele vai te trazer essa paz. Ele pode te trazer uma alegria passageira, ele pode trazer uma gratificação psicológica, ele pode trazer algum prazer ali. Mas ele por si só não traz um sentido existencial. Vamos pegar um outro valor terreno. A beleza física. É lógico que é importante cuidar do corpo, procurar ter um corpo higienizado, procurar cuidar da aparência. É muito natural e é bom. Mas se o indivíduo colocar o seu coração todo nisso aí, também ele não vai ser preenchido por uma paz mais profunda. Ele vai ter alegrias, porque uma beleza física vai trazer para ele experiências intensas nos prazeres físicos, vai ter gratificação psicológica das pessoas elogiarem, que tudo isso faz parte do mundo. Porém,
O sentido existencial é algo mais profundo. Vamos pegar um outro valor terreno, poder. Seja poder político, poder militar, seja qualquer poder, o mundano. Também traz uma noção de eu forte, de eu poderoso, mas aquilo ali também vai passar um dia. O indivíduo vai aposentar um dia ele não vai poder estar mais naquele cargo, e aí ele vai se encontrar apenas consigo mesmo, ele e ele mesmo. Então os valores terrenos, eles têm a ver muito com as questões físicas e com a personalidade do indivíduo, com aquela gratificação da persona, da máscara, aquela imagem que muitos vestem, que se sentem bem representando algo. Mas isso não tem a ver com o processo de individuação do ser, um processo de aquisição de individualidade real. Vamos para os fatores agora espirituais, as aquisições espirituais. Quais são? São aquisições, primeiro, que você não perde nunca. Poder você perde um dia, beleza física perde, porque todo mundo envelhece. E outra coisa que eu falei foi financeiro. Financeiro também um dia a gente vai perder, porque caixão não tem gaveta. Então todo o dinheiro que nós juntarmos um dia vamos ter que deixar por aqui. Isso tudo é passageiro. Mas o que nós não perdemos? Nós não perdemos, e eu vou usar aqui um termo usado muito na educação hoje, as nossas competências e habilidades. Essa nós não perdemos nunca. Por exemplo, a capacidade de admirar uma boa música, de ouvir uma boa música. Nós temos o nosso irmão Albênzio, que canta sempre na nossa reunião. Que coisa maravilhosa aquela música do nosso irmão. Nós temos o coral da nossa casa espírita, que canta também de uma forma belíssima. A capacidade de admirar uma melodia, de se sensibilizar com aquilo ali. A capacidade de gostar de ler um livro, de bater um bom papo, de ter uma conversa com um amigo, com um irmão, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o avô. Gostar de conversar de coisas elevadas, gostar de poesia, gostar de filosofia, gostar de ajudar o outro, de praticar a caridade, o bem, sem querer nada em troca. Apenas pelo prazer de ver o outro se reerguendo, de ver o outro voltando à sua vida normal. Isso são aquisições da alma. Isso nós não perdemos nunca, nem quando partimos daqui deste plano. Estará sempre conosco, porque são coisas que estão dentro de nosso próprio coração. Tem coisas que nos alimentam muito, que preenche muito mais do que o próprio alimento físico. E aí Emmanuel continua aqui, olha bem, meus amigos. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. O indivíduo que descobre realmente esses valores, que desenvolve realmente esses valores dentro do seu campo interno, ele está transbordante, ele fica transbordante de vida, de perspectiva, de projetos, de sentido existencial. Ele caminha com mais suavidade e ao mesmo tempo com mais perseverança. Aí Emmanuel continua: em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. Percebem que esses fatores espirituais que eu disse para os irmãos são fatores que estão apenas dentro de nós. Não são coisas palpáveis que dá para você comprar, adquirir, que dá para você tocar. Não é coisa externa, não é algo que está fora de você. É algo que está dentro de você. É a sua própria alma se despertando, se descobrindo. É nós descobrirmos a nossa luz interior. Como eu disse num vídeo passado, Sócrates, 500 anos antes de Cristo, grande sábio da Grécia Antiga, ele já dizia isso.
que a nossa luz de conhecimento já está dentro de nós em forma latente. Que todo o processo de educação, que vem do latim educare, é um processo de trazer para fora essa luz interior de conhecimento que nós já temos em nós. Ele chamou esse processo de trazer para fora o conhecimento latente de maiêutica, que é o parto de ideias. Que o verdadeiro professor é aquele que faz o outro, vamos dizer, parir o conhecimento que já está dentro dele, trazer para fora o conhecimento que já está dentro dele e perceber, tomar consciência. Então, Jesus falou a mesma coisa dentro de uma linguagem diferente, dentro de uma linguagem espiritual. Quando ele falou que o reino de Deus está dentro de nós, que o reino de Deus não viria em forma visível, ele estava dizendo exatamente isso. O nosso estado interior de desapego com as coisas do mundo, desapego com a matéria, desapego com as preocupações excessivas, já é capaz de nos trazer uma paz, uma serenidade interna. E aí ele continua aqui. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Ele está falando da juventude. A juventude é maravilhosa. O corpo se desenvolvendo, os hormônios, muita saúde, muita energia. Olha, a mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. Um dia eu ouvi uma história de uma atriz, me parece norte-americana, que ela era muito bela, ficou muito famosa na cinematografia, só que ela era muito apegada à própria aparência, à própria beleza. Ela introjetou essa imagem da beleza como se fosse o eu profundo dela. Só que essa atriz, ela envelheceu. E quando ela envelheceu e as rugas vêm naturalmente, por mais que existam as plásticas, mas um dia não tem jeito, o corpo vai entrando em seu processo de decrepitude, ela olhava para o espelho e não aceitava mais a imagem dela, já envelhecida. Ela entrou em depressão. Ela não soube lidar com a nova aparência, porque ela tinha se identificado muito com a aparência da juventude. O que nós estamos falando aqui, meus amigos, é algo muito profundo, se chama identificação com a imagem. Consideramos que nós somos uma consciência viva que observa, e existe em nós um campo na psique que é a personalidade. Essa personalidade, ela não é a real identidade nossa, que é a identidade espiritual. Então, se nós identificarmos muito com uma determinada personalidade que tem uma certa função no mundo, nós podemos sofrer quando percebermos que ela não se sustenta mais. Então, tem pessoas que se identificam muito com uma beleza física, quando envelhece, entra em depressão. Tem pessoas que se identificam muito com um cargo que exerce. Eu sou o governador, eu sou o presidente. Um dia vai deixar de ser, porque é apenas um cargo. Ou eu sou um juiz, um dia vai deixar de ser. Se o indivíduo se identifica muito com a função, com a profissão, se confunde a sua identidade espiritual com aquela profissão que exerce, o dia que não tiver, entra em depressão. Porque não vai aprender a lidar. Imagina um indivíduo com muito poder, onde todo mundo fica em volta, numa certa bajulação que existe no país, no mundo todo, e um dia ele não tem mais isso, não tem mais ninguém que se aproxima dele, nem por interesse. Ele não vai saber lidar mais sendo uma pessoa comum. O que estamos falando aqui é que um dos processos de aquisição de paz interior é exercer as funções no mundo, cuidar das funções do mundo, mas não ser do mundo. É estar no mundo, mas perceber que antes de tudo nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus, nós somos almas. Que tudo isso aqui são situações que servem para a nossa evolução. Quando a gente vem para cá,
A gente vem dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma profissão, com oportunidades diversas, mas que um dia deixaremos isso tudo e seguiremos apenas com a nossa própria individualidade espiritual e com as aquisições que tivermos feito, realizado aqui. Aquisições voltadas para a capacidade de amar, para o conhecimento adquirido, isso nós carregamos sempre. Isso são coisas da alma, são coisas internas. Então o processo de desidentificação que o budismo fala há 2.500 anos, que é o processo de desapego, que o espiritismo fala que é o processo de desmaterialização psíquica, mental, é um processo de trazer mais leveza para a vida, de trazer aquisições superiores, onde mesmo o indivíduo caminhando pela terra, ele vai caminhar com mais suavidade, porque algumas situações ele vai vencer, outras situações ele vai perder, mas tudo isso ele saberá lá dentro dele que faz parte do jogo aqui da terra, e que tanto numa situação positiva quanto numa situação negativa, se ele soube caminhar com sabedoria e com espiritualidade, ele já é um vencedor. Não importa o resultado que o mundo fala, importa a aquisição que ele teve dentro de si enquanto ele estava lutando aquele combate, aquele bom combate, na linguagem de Paulo de Tarso. Lutei um bom combate. Importa que quando nós partirmos daqui, nós possamos levar conosco aquilo que realmente é eterno. Ou seja, qual foi o aprendizado que eu tive, que eu tirei dessa determinada situação? O que eu aprendi com isso? Meus irmãos, isso é algo muito importante, porque isso traz alegria, isso traz fé, isso traz esperança, quando você percebe que você não depende tanto das coisas externas para ser feliz. Aí Emmanuel vem continuando aqui. O vaso físico, o corpo, mais íntegro e harmonioso, experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda a manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Ou seja, tudo que existe aqui na Terra é impermanente, ou seja, está em constante processo de transformação. Perguntaram a um monge que ficou mais de 20 anos no mosteiro, em processos de meditação profunda. Quando ele saiu, perguntaram a ele: o que você aprendeu nesses 20 anos? Fala para nós. E aí ele disse assim: eu aprendi uma coisa, tudo no mundo é impermanente. O que ele quis dizer com isso? É algo que a ciência constata. O pai da filosofia moderna, Lavoisier, diz que na natureza, o pai da química moderna, diz que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo que existe na natureza física está em constante processo de transformação, até o nosso próprio corpo. Por mais que nós cuidemos do nosso corpo, com a nossa alimentação, com a nossa higienização, com a nossa mentalização, por mais que ele dure muito tempo, 100 anos ou mais de 100 anos, um dia esse corpo vai voltar de onde ele veio, que é a terra. Ele veio do pó e para o pó ele vai voltar. E vai servir as suas moléculas, seus átomos, para constituir novos seres, uma planta, um outro animal, porque é assim. Qualquer coisa material está em constante renovação. Os animais se renovam, o corpo volta para a terra, as plantas se renovam. Qualquer estrutura física um dia vai mudar. Esse mundo aqui é assim. É um mundo de impermanência. Por isso que quando nós focamos a nossa mente e queremos nos agarrar a algo do mundo,
nós estamos plantando uma decepção, um sofrimento, porque um dia aquilo não vai continuar, aquilo vai mudar e se manifestar em novas formas, em outros seres, em outras coisas. Daí a importância da proposta espiritual de focarmos naquilo que não muda, naquilo que é eterno. Onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. E aí Emmanuel continua aqui, é imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Olha que coisa bonita que ele fala. O que é construir o castelo interior? Quando nós optamos por exercitar a tranquilidade ou silêncio mental, através, por exemplo, da prática da meditação, que eu sempre venho falando aqui, é interessante que nós vamos construindo devagar dentro de nós um local, eu vou usar um local como fosse um espaço geográfico, apesar disso ser subjetivo, isso é um campo da psique. Mas nós vamos construindo dentro de nós um local de profunda calma e serenidade. E à medida que nós vamos treinando ir para esse lugar de calma, sempre quando as coisas ficarem muito turbulentas e a gente perceber que a nossa emoção está um joguete para lá e para cá, e a gente está indo para lá e vindo para cá, de acordo com os impulsos mentais, a gente rapidamente vem para esse lugar e retoma essa serenidade que está dentro de nós mesmos. Jesus fazia muito isso enquanto ele esteve aqui na Terra. Em vários momentos ele, depois de um trabalho intenso com as multidões, falando, curando, naquelas energias muitas vezes perturbadas das pessoas, ele se afastava, às vezes, para orar sozinho. Se afastava, ia para um monte, ia para algum lugar e ali orava. E ali refazia suas energias na comunhão com Deus. Naquele momento ele visitava o seu campo interior de paz, reassumia esse campo interior de paz. Então aquele que procura seguir os ensinamentos espirituais, seja do Evangelho, seja do Bhagavad Gita, do hinduísmo, seja do Evangelho de Buda, seja do Alcorão, seja da Torá, seja de qual livro sagrado for, esse indivíduo ele tem que ter um hábito de estar sempre visitando o seu campo interno, através de uma meditação diária, pela manhã ou antes de dormir, através de uma oração, ou seja, construir dentro de si esse espaço de silêncio mental, e perceber que existe esse espaço de paz dentro de nós, que nós podemos sempre ir para ele quando as coisas ficarem muito difíceis. E nesse templo interior que vai sendo construído, a gente encontra Deus, porque Deus habita dentro de nós. Deus habita no silêncio, habita em tudo, inclusive dentro de nós. Quando nós encontramos o nosso silêncio interior, nós estamos entrando em conexão com Deus. É naquele momento que você para orar, que você para meditar, e deixa tudo que a vida está trazendo de dificuldades, você deixa tudo como está. E entra para dentro de você mesmo. E procura sentir apenas a sua própria presença, física e espiritual. E sinta a vida que está dentro de você, e nada mais. Nesse momento, lá do fundo da nossa alma, nós ouvimos a voz de Deus. Não pronunciada em palavras, mas a presença, nós sentimos a presença dele. E essa energia que vem dele nos conecta com algo muito forte, que é ele mesmo. É como se fosse um gerador de energia e traz esse reabastecimento, nos trazendo calma e nos trazendo paz.
E é exatamente isso que Emmanuel vem dizendo aqui, ó. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Aí ele continua: encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Então a gente percebe que quando Jesus vem falando que Ele nos traria vida e vida em abundância, Ele não estava falando dos prazeres passageiros que o mundo oferece. Ele estava falando do prazer da alma, de um sentido existencial. Já perceberam, meus amigos, que às vezes quando estamos em um ambiente muito bom, dentro de um templo religioso, eu me sinto muito bem dentro dos templos religiosos, uma energia muito boa, falando uma conversa que nos agrada, que nos traz uma noção de perdão, de aceitação, de caridade, de força, de fé. Quando você está dentro de um ambiente assim, onde todos estão reunidos com esse mesmo propósito, já perceberam que aquilo ali nos alimenta? E aquilo ali é um prazer que continua conosco mesmo depois que a gente sai. Eu sempre falo, recebo declarações de pessoas que frequentam a nossa reunião na Casa Espírita, que sempre quando sai, assim como todas as outras reuniões que acontecem na nossa casa, e em outros templos também, sempre quando sai da reunião, sai leve, sai abastecido, às vezes entra um pouco carregado, com aquelas energias pesadas, aquelas preocupações, e aí à medida que vai transcorrendo a reunião, onde o tema Jesus, o Evangelho, a caridade, a evolução, a compaixão vão fazendo parte da conversação ali naquele momento, depois vem momentos de oração, o indivíduo ele vai mudando a sua atmosfera interior, a atmosfera exterior vai mudando a sua atmosfera interior, e ele vai entrando num estado de calma, de paz, de relaxamento, que quando ele sai leve. E aí é interessante o que as pessoas falam, e eu sinto isso também, que aquela energia permanece durante toda a semana, continua conosco, dentro de nós, nas lutas diárias, no trabalho, em toda parte, mas você fica com aquele quantum de energia interno que te dá força e esperança para continuar no trabalho e nas atividades. Então, as aquisições que Jesus propõe não são as facilidades efêmeras, como diz aqui, são riquezas imperecíveis, são recursos internos. Uma percepção que você adquire sobre uma situação, você não perde mais. Quando você adquire uma compreensão sobre alguma coisa da sua vida, você não perde. Aquilo ali já é seu. Você já passa a olhar aquilo ali com outros olhos. Isso é a aquisição eterna. E aí Emmanuel vem continuando, meus irmãos, para irmos caminhando devagar para a finalização do estudo. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha, veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. É exatamente aquilo que estávamos falando agora há pouco. Quando o indivíduo ele descobre o caminho para dentro, ele percebe que lá dentro de nós existe um espaço de silêncio que nós podemos entrar nele e refazer as nossas energias sempre que precisarmos. Não é algo intelectivo, não é algo a ser, não é uma informação adquirida na mente, é um estado de alma que o indivíduo entra nele. Eu sinto muito isso, meus irmãos, quando eu estou lendo o Evangelho e eu percebo que Jesus, nos momentos mais difíceis,
ele entrava nesse estado e silenciava por completo. Ele entrava num profundo silêncio interno. E todas as coisas difíceis que estavam acontecendo nele parece que não o atingia, porque ele estava nesse ponto, nesse estado de consciência. Já perceberam como algumas pessoas passam por momentos muito difíceis com profunda serenidade? Quero aqui contar um exemplo, porque estamos em irmãos. Acredito que todos que estão vendo por algum motivo, por interesses em questões espirituais, de autoconhecimento. E os testemunhos nossos e daqueles que convivem conosco são muito úteis para nos passar algum ensinamento. O meu pai, que já desencarnou há uns 17 anos, certa feita ele teve um problema cardíaco, fez um exame, um cateterismo, e no exame ficou comprovado, eu estava com ele, que precisava de fazer uma cirurgia de ponte safena na área cardíaca. Uma cirurgia muito delicada, porque abre muito essa região aqui torácica, e é uma cirurgia de alto risco, né? Eram 5 pontes safenas que deveria fazer, trocar 5 veias, tirar a veia da perna e colocar aqui, porque estavam entupidas. E o meu pai foi a Belo Horizonte, na casa de caridade, para esperar uma vaga para poder fazer a cirurgia. Eu, mais o meu irmão Rossano, nós éramos ainda bem moços, né? Meninos. E como ele teve que ficar lá, esperando na casa de um primo nosso, que por sinal eu sou muito grato a esse primo, por ter cedido a casa para meu pai esperar, um grande abraço para ele. O Rossano ficou um tempo com ele e eu fiquei um tempo com ele lá em Belo Horizonte. E foi interessante que enquanto eu estava lá com ele, eu observei algo bem singular no meu querido pai. Meu pai era um homem muito firme, uma personalidade forte, muito trabalhador, muito honesto com as suas coisas, nos amava profundamente, mas era um pouco bravo, natural, uma personalidade forte. Nessa época, quando ele estava lá, faltando aí alguns dias para poder ir operar, meu pai estava numa alegria, numa mansidão, numa serenidade, que eu percebia que as coisas que aconteciam não afetavam mais a ele. E meu pai, apesar de ele não ter não ter tido uma frequência religiosa, nem na casa espírita, nem em outra religião, apesar de ter uma mediunidade bem aflorada, meu pai é um homem de muita fé. E eu percebi que ali naquele momento é como se ele tivesse feito uma movimentação psicológica de desprendimento das coisas daqui da Terra. Porque ele fez a cirurgia, correu tudo bem, viveu aí mais muitos anos depois da cirurgia, mas naquele momento ele percebeu que ele poderia partir. Ele percebeu que a gravidade da situação poderia retirá-lo daqui da Terra. Então não valeria mais a pena se preocupar excessivamente com tanta coisa, se estressar com tanta coisa. E meu pai demonstrou ali uma suavidade, uma alegria natural de observar as coisas simples, os passarinhos cantando, contando umas piadas, alegre, feliz, mesmo chegando numa situação que poderia trazer a sua própria morte física. Então eu percebo, meus irmãos, pegando apenas esse exemplo para emoldurar, que quando nós nos dedicamos aos caminhos espirituais, a proposta é que a gente desenvolva um desapego aqui das coisas da Terra antes mesmo de nós partirmos daqui. É percebermos que tudo que isso aqui é algo abençoado, é por Deus, mas é apenas para ser utilizados para a nossa evolução, que nós não vamos carregar nada daqui. E não tem tanta necessidade de estressarmos com as pessoas, com as situações, com a vida, porque isso tudo vai passar. E desse modo, quando a gente entra nesse processo de desapego, a gente vai encontrando uma leveza existencial.
E a gente passa a perceber algumas coisas belas que a gente nunca tinha percebido antes, porque a gente estava muito preocupados com as coisas do mundo. Então, quando a gente vai ficando mais... Tem aquele ditado, né? Que está no Evangelho também, né? Procurai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão dadas. Ou seja, quando nós nos desapegamos das coisas do mundo, nós abrimos porta na nossa mente para reconhecermos as coisas de Deus, as coisas espirituais. E aí nós vamos ver a beleza de uma convivência, a beleza de uma natureza, a beleza de podermos respirar, de podermos enxergar. Nós vamos percebendo aquilo, mesmo que nós não tenhamos alguma coisa, mas nós vamos percebendo aquilo que nós temos e passamos a valorizar a nossa própria vida, mesmo dentro da simplicidade dela. O meu pai, nessa história que eu contei, real, ele percebeu isso diante da possibilidade da morte. É um grande portal. Quando nós vemos a possibilidade de partirmos para o plano espiritual já, e a gente olha para o mundo e fala assim, então qual é a necessidade de eu me preocupar tanto com essas coisas mundanas? E aí eu vou valorizar mais uma amizade, eu vou valorizar mais um trabalho caritativo, eu vou valorizar mais as questões da alma. Essa é a proposta espiritual. Por isso nós vemos grandes homens, grandes espíritos que vieram aqui para ajudar a humanidade, como Chico Xavier, como uma Madre Teresa de Calcutá, como um Maomé, como um Platão, um Sócrates, um Krishnamurti, um Paramahansa Yogananda, como vários outros que vieram aqui trazer luzes de conhecimento, de sabedoria. Eles desenvolveram esse desapego, Mahatma Gandhi. Eles desenvolveram essa capacidade de enxergar além do véu da matéria, da ilusão do mundo, que os hindus chamam de Maya. Eles passaram a ver a vida do espírito, a vida imortal. Quando o indivíduo ele entra nessa conexão, ele vive em paz. Ele pode passar por lutas, desafios, dores, alegrias, euforias, mas nada disso abala a sua paz, porque ela está lá dentro. É algo mais profundo do que as flutuações emocionais pelas quais nós passamos aqui. O importante é que nós não estejamos agarrados nessas flutuações mentais, inconscientes diante dessas flutuações emocionais. É importante que a gente esteja conscientes disso tudo. Nós podemos vivenciar tudo, as alegrias, as tristezas, mas internamente nós conservamos uma paz de consciência. Sabemos que tudo faz parte do movimento da vida e que o nosso caminho é evolução em direção a Deus, o nosso Pai amoroso. Meus amigos, vamos ficando por aqui no nosso singelo estudo. Gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês que ouviram até aqui o nosso vídeo, refletiram, procuraram trazer um pouco para a sua vida as reflexões singelas. Todos nós somos aprendizes diante da vida, inclusive esse que vos fala. Mas o vídeo serve para isso, para refletirmos juntos e procurarmos cada vez enxergar melhor o sentido da nossa vida. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e muita paz.